Quais são os direitos de quem tem um imóvel desapropriado? Tire suas dúvidas no quadro Direito do Cidadão com Daniel Tolentino. Olá, e hoje vamos explicar como ocorrem esses processos de desapropriação, as formas de indenizações e por que os moradores precisam deixar os imóveis para que grandes obras aconteçam. Comigo aqui no Jornal Minas está o advogado Gustavo da Mata, especialista em direito administrativo. Doutor Gustavo, boa noite. Boa noite, Daniel. E as desapropriações ocorrem com frequência e Belo Horizonte não foge à regra. Obras como a construção da linha verde, a expansão da sede da Justiça Federal e a duplicação da Avenida Antônio Carlos obrigaram moradores a deixarem suas casas. A segunda etapa das obras da Avenida Antônio Carlos prevê a desapropriação de um trecho que inclui 5 quarteirões no sentido bairro Centro. A Prefeitura dispõe de 12 milhões de reais para indenizar 96 imóveis. É aí que começa a polêmica. Segundo moradores e comerciantes ao longo da Avenida Antônio Carlos, os imóveis foram avaliados bem abaixo do valor de mercado. Por não concordarem com as indenizações a serem pagas, muitos agora aguardam na Justiça uma decisão que vai determinar um novo valor. Várias casas que ficam nesta rua no bairro Parque Riachuelo serão derrubadas para dar lugar à nova Antônio Carlos. Seu João tem 6 imóveis, é dono deste bar e mora numa das casas há mais de 30 anos. Ele alega que a indenização oferecida pela Prefeitura, R$400 mil para deixar o lugar, é insuficiente para cobrir o prejuízo e a transferência da família. Ele vai ter que me dar um prazo, me dar mais dinheiro e me dar um prazo para me alojar todo mundo. Este outro comerciante, dono de uma oficina mecânica, alega que o maior prejuízo vai ser deixar o ponto, o que não foi incluído na indenização, segundo ele. Eu já estou aqui há 12 anos. Se eu mudar e for para um lugar, para um outro ponto, afastado daqui, eu vou perder toda a minha clientela. Então isso é praticamente incalculável. Vimos aí, e a SUDECAP, Superintendência de Desenvolvimento da Capital, informou ainda que o valor das indenizações está dentro da realidade do mercado. Os donos de imóveis desapropriados são chamados ao departamento jurídico da empresa para que seja feita uma negociação. Quando não há acordo entre as partes, o caso vai para a Justiça. Doutor Gustavo, então vamos explicar melhor para os nossos telespectadores esses tipos de desapropriação e quando elas podem acontecer. Certo, Daniel. Nós temos no nosso direito basicamente 2 tipos de desapropriação. Uma desapropriação sancionatória, quando o proprietário descumpre com a função social da sua propriedade. É o caso da desapropriação para fins de reforma agrária e a desapropriação feita pelo município, quando o proprietário não dá a função social esperada nos termos das leis municipais e do plano diretor do município. Nestes casos, a indenização é paga através de títulos de dívida pública. Não é o caso da desapropriação da Avenida Antônio Carlos. Aí nós temos a desapropriação não sancionatória, que é aquela realizada por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, como é o caso do alargamento da Avenida Antônio Carlos, das obras do Foro da Justiça Federal em Belo Horizonte e várias outras que ocorrem, como Linha Verde também. Doutor Gustavo, explica um pouco melhor isso para os nossos telespectadores, esse prazo que foi falado também na nossa reportagem e os valores das indenizações. Como é que eles são calculados e como é que o prazo é estipulado? Tá. Neste caso da desapropriação não sancionatória, por necessidade de utilidade pública ou interesse social geral, nós temos 2 fases na desapropriação. Uma fase declaratória, que é aquela através da qual o poder público declara de utilidade pública o bem, para fins de desapropriação, e uma fase executória. Essa fase executória pode ser administrativa, quando o proprietário concorda com o valor e aceita o valor oferecido pela administração pública. Agora, quando ele não concorda com o valor, ele pode discutir esse valor judicialmente, dentre outras matérias que a jurisprudência hoje aceita, outras discussões. No caso de inquilinos, por exemplo, em moradias ou também em imóveis comerciais, eles também devem ser indenizados, doutor Gustavo? Tá certo. No processo de desapropriação, a princípio eles não serão indenizados. O proprietário do imóvel será o indenizado. Agora, nada impede que o inquilino, no caso, vamos supor, um locatário
de um estabelecimento comercial que faz um investimento alto e, de repente, vem o decreto expropriatório e ele tem que sair do imóvel. Este locatário, este inquilino, ele pode ajuizar uma ação autônoma na justiça, tentando receber as indenizações cabíveis. Então, Gustavo, quem define uma desapropriação e o que é considerado um bem de utilidade pública? Quem define a desapropriação é a administração pública, União, Estado ou município, conforme o caso. Agora, a lei, o Decreto-Lei 3.365 de 41, que é chamado de Lei Geral de Desapropriações, embora tenhamos outras, ele fala no seu artigo 5º de vários casos de desapropriação. A análise do desapropriar ou não é o que nós chamamos de discricionariedade administrativa. O judiciário não pode entrar nesse mérito administrativo. Então, a administração pública, analisando oportunidade e conveniência em prol do interesse público, ela realiza o decreto expropriatório. Ok, doutor Gustavo, muito obrigado por sua presença aqui no Jornal Minas. Espero uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Seabra. Muito obrigado, Tolentino. Confira agora os números do mercado financeiro.